E aí, turma, tudo bom? Terça-feira, amanhã tem Grêmio e Palmeiras lá no Allianz Parque. Já fizemos conteúdo hoje sobre os relacionados, sobre o interino Thiago Gomes, sobre Renato, sobre Filipão, sobre o interesse do Grêmio por Jorge Jesus, o treinador português. Bom, chegou a hora da gente fazer o resumo do dia e tentar escalar o time do Grêmio para amanhã com as notícias que a gente tem, com as informações que a gente tem. Então, fica até o final do conteúdo, porque essa é a sua hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta a intro! E aí, gente? Pois é, né? Amanhã tem Grêmio e Palmeiras lá no Allianz Parque, ou melhor dizendo, Palmeiras e Grêmio, porque o jogo é lá em São Paulo. O primeiro dos dois jogos que Thiago Gomes, o interino, tem para fazer história ou parar a sua história por aqui. É isso mesmo. Gente, amanhã e no Grenal no final de semana, Thiago Gomes tem a grande chance da sua vida. A entrevista de Thiago Gomes foi espetacular. Para quem não viu, eu vou deixar alguns trechos da entrevista agora aqui para vocês. Vejam os principais trechos da entrevista de Thiago Gomes agora. Thiago, tudo bem? O Grêmio confirmou você aí interinamente frente à equipe. Logo, o seu trabalho será avaliado. Existe internamente uma expectativa de bons resultados, até quem sabe de uma continuidade de você frente à equipe. Eu queria que você falasse sobre essa oportunidade, o que representa para você e como foi a recepção dessa notícia dentro do vestiário, junto ao grupo de jogadores que nós sabemos também tem uma parcela aí de escolha e força dentro do seu nome. Bom, Matheus, bom dia. Primeiro, é uma grande oportunidade. A gente sabe da responsabilidade que é treinar o Grêmio, de forma interina ou não. Treinar o Grêmio é uma grande responsabilidade. Então, a direção já conhece meu trabalho há 4 anos e há 4 temporadas trabalhando aqui. Já pude fazer a função de treinador da equipe de transição. Fui também treinador interino em outro momento. E a gente conversou bastante, a direção, eu com os atletas, sobre esse momento que representa para o clube. É importante voltar a vencer, voltar a jogar bem. A gente sabe das dificuldades que foi nos últimos jogos, mas, acima de tudo, eu me sinto muito confiante que posso colaborar com esse processo, porque temos um grupo muito qualificado, uns atletas extremamente profissionais, todo mundo muito, muito ciente do momento que nós estamos passando e principalmente que nós vamos, a partir de hoje, dar uma volta por cima e voltar a vencer. Thiago, você tem um trabalho de excelência no grupo de transição do Grêmio. A gente pode concluir que os jovens vão ganhar mais espaço neste time do Grêmio sob o teu comando? E o time de amanhã contra o Palmeiras já vai ter o dedo, já vai ter mudanças com a cara do Thiago Gomes? Bom dia, Rafael. Eu acho que é muito importante a gente sempre montar uma equipe equilibrada. Jovens, jogadores mais experientes, né? Time que tenha, dentro das fases do jogo, um equilíbrio, né? Então, eu acredito que é muito importante atacar com equilíbrio, defender com equilíbrio, ter transições com equilíbrio, ter uma bola parada forte, que bola parada define jogo. E eu estou pensando jogo a jogo. A gente não pode ficar olhando para o futuro, a gente tem que viver o presente, né? Tem que viver o jogo do Palmeiras, o foco total é nisso. E eu conheço os meninos muito bem, sei onde cada um rende melhor. Sei também, consigo ver, por já ter experiência de muitos anos trabalhando com alguns deles, quem está no momento melhor, porque futebol é o momento. E também agora, nesses últimos tempos, tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que já estão no clube há mais tempo. E por isso que eu falo, nós vamos sempre oportunizar e escalar para jogar quem está melhor no momento. Esse é o objetivo sempre.
Me permite, Thiago, voltar no início da tua resposta anterior, falando sobre o comportamento do time, né? Não da parte tática da estratégia. A gente viu episódios recentes aí de reclamação entre um e outro durante o jogo, que é uma demonstração de que eles estão incomodados, ansiedade. Qual foi a primeira coisa que tu fez quando chegou e qual é a coisa que tu entende que é preponderante nesse tocante, nesse aspecto antes do jogo contra o Palmeiras, na parte anímica do grupo, da vontade de querer vencer e de não estar conseguindo? Bom, Jeremias, nós temos entendimento que é muito importante, como eu falei antes, passar tranquilidade para os jogadores, passar confiança, deixar o ambiente mais leve possível aqui dentro, tirar essa pressão externa que tem, né? Não deixá-la entrar dentro do vestiário. É isso que eu fiz, com muita conversa, diálogo com praticamente todos os atletas, diálogo com o grupo junto também. Então a gente conseguiu nesse pouco tempo deixar o ambiente mais leve. Isso é muito importante, porque em qualquer esporte que nós tivermos pressão dentro de uma quadra de basquete, dentro de um campo de futebol, dentro de um campo de futebol americano, se tiver uma pressão muito grande em qualquer atleta, a performance vai ser mais baixa. Então, eu como treinador, com muita calma, passando tranquilidade para os atletas, nós vamos com certeza aí fazer um bom jogo contra o Palmeiras e buscar vitória ou buscar pontuar fora de casa pelo menos. Thiago, tudo bem? Boa tarde para você. Se você tratou de deixar o ambiente um pouco mais leve, quer dizer que você encontrou um ambiente um pouco pesado. Quero saber se é isso. E depois eu queria que você respondesse, porque você falou que discussões no vestiário são normais. Mas dentro de campo, Thiago, você pode concordar comigo ou não, mas me parece que dentro de campo essas discussões não são normais. E a gente viu um jogador específico discutindo no campo, com o treinador e com os colegas, que é o Matheus Henrique, que vem sofrendo muitas críticas por parte do torcedor. O que fazer, Thiago? Como é que você encontra esse jogador? Você que conheceu os jovens, como é que você viu o Matheus Henrique? Como fazer para acalmar o jogador nesse momento para que ele possa voltar a render o futebol que levou ele, por exemplo, à seleção brasileira? Gustavo, primeira coisa, nós estamos em último colocado e tudo isso que aconteceu, que você está falando, é natural. A gente tem um grupo de atletas muito profissional. Nós temos um grupo de atletas extremamente competitivo, extremamente profissionais, jogadores vencedores. Tem jogador que nunca passou por uma situação dessas aqui dentro do clube e está todo mundo, todos nós aqui, muito focados em sair desse momento. Então tudo isso que aconteceu ficou no passado, são situações que fazem parte. Agora a gente está olhando para o Palmeiras, eu como treinador estou olhando para o Palmeiras, o grupo agora só olha para frente, nós vamos com certeza evoluir, buscar o nosso primeiro ponto, 3 pontos, e quem sabe a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Thiago, em primeiro lugar, eu quero te desejar sorte, né, e bom trabalho, obviamente. A gente sabe que é um desafio importante para ti. Mas eu queria te perguntar qual é o teu sentimento em relação às mudanças que tu vai precisar para essas próximas partidas. Na tua concepção, elas são mais técnicas, mais táticas, mais campo mesmo? Ou tu acha que nesse momento é mais importante uma questão mais anímica mesmo para os jogadores, para que eles estejam mais tranquilos para conseguir as vitórias? Gabriel, nós temos uma pressão muito grande pelo resultado, e isso interfere, como eu falei em outra resposta, isso interfere sempre na performance de um jogador. Então eu entendo que nós temos um grupo muito qualificado e muito profissional, e não estou falando isso para ficar adorando a pílula ou algo assim. O Grêmio realmente tem um grupo muito qualificado e os atletas muito profissionais. Está todo mundo querendo sair dessa situação, está todo mundo fechado em busca desses primeiros 3 pontos e a gente virar esse momento. Então, acima de tudo, é passar confiança, passar tranquilidade, motivar mais ainda esses atletas que já estão motivados, porque é um grande jogo contra o Palmeiras, fora de casa, é um dos principais confrontos hoje do futebol brasileiro, então a gente sabe da responsabilidade que é a partida e, acima de tudo, nós vamos em busca da vitória, ou como eu falei, pontuar lá fora. Thiago, apesar da urgência da situação, tu consegue enxergar algo além desses jogos que vem à tua frente? Consegue, no meio dessa turbulência toda, enxergar uma oportunidade em termos de carreira para o Thiago? Eu consigo enxergar o Palmeiras, é como eu falei, Bruno. O que eu enxergo agora é o Palmeiras, eu estou focado totalmente nesse jogo. Como eu falei, é um dos principais clubes de futebol brasileiro, é um grande confronto, e eu estou focado no jogo
contra o Palmeiras, 100%, nós os atletas, e é só isso que eu olho nesse momento. Um abraço, boa tarde a todos. Gente, viram? Pois é, né? Thiago Gomes, uma bela entrevista de Thiago Gomes. Ele falou pontos cruciais. Ele disse que vai mexer no time. Ele disse que o Grêmio precisa de vitória, que o Grêmio precisa melhorar, que é a chance que ele precisava, entre outras coisas. Vocês escutaram aí agora os principais pontos da entrevista de Thiago Gomes. Bom, amanhã, no meu ponto de vista, se o Thiago Gomes e o Grêmio fizerem 4 pontos em 6 nesses próximos 2 jogos e o Grêmio contratar um treinador, para mim vai ser injustiça com o Thiago Gomes. Se ele conseguir fazer um bom trabalho contra Palmeiras e contra Internacional, que continue Thiago Gomes. Eu, por exemplo, sou muito fã do trabalho dele nas categorias de base, já falei isso antes. Todos os meninos que a gente pediu para ver no time de cima passaram pelo Thiago Gomes na transição, na base. Ele conhece o grupo de jogadores. Ele vai fazer mudanças para amanhã. Sim, nós vamos falar disso agora. Mas ele não, para mim, não era o momento de optar por um treinador sem experiência em times profissionais que nem ele. Ele treinou o Grêmio no início dessa temporada na transição de Renato para Thiago Nunes. Se eu não me engano, foram 5 jogos e depois desceu novamente para a base, para a transição. Quando o Thiago Nunes chegou, até se esperava que ele fosse parte da comissão técnica fixa. Não foi o que aconteceu. Ele desceu novamente para a transição. Agora ele ganha a grande chance. E aí o Grêmio vai ter um grande problema. Por que eu me refiro? Porque se Thiago Gomes conseguir 4 pontos, por exemplo, empata com o Palmeiras, ganha do Inter, ou ganha do Palmeiras, empata com o Inter, ou vice-versa, a torcida do Grêmio vai abraçar Thiago Gomes. E daí, para tirar ele, a diretoria vai ter que comprar briga com a torcida tricolor. Exato. Por isso que eu disse que não era a hora agora do Thiago Gomes. Não é porque eu sou contra ele, eu sou fã do trabalho dele. Ele é bom técnico, ele tem tudo para ser um dos melhores do país. Assim como o Barbieri está fazendo excepcional trabalho lá no Red Bull Bragantino, ele tem a mesma condição. E aí é que tá. Eu só não acho que foi o momento certo. Eu acho que não foi o momento correto para ele assumir. Mas se ele assumir do jeito que ele assumiu agora, 2 jogos, se o Grêmio melhorar, ele fizer mudanças, vai ser ruim da direção tirar ele depois, porque a torcida vai abraçar ele e daí a briga vai ser grande. Bom, amanhã o Grêmio vai ter mudanças. Ao que parece, o Grêmio vai com Breno, o último jogo de Breno antes de ir para a Olimpíada, Rafinha, Jeromel Kahneman e muitas dúvidas. Barbosa, Cortez ou Guedes? Os 3 estão relacionados. No meio, Bobson e mais uma dúvida. Muitos estão colocando o Matheus Henrique, mas eu já ouvi de pessoas lá de dentro que não é surpresa se for Darlan ou até mesmo Fernando Henrique. Sim, ou até mesmo Bobson e Fernando Henrique. Mas o mais provável é que seja Matheus Henrique. No meio, a grande surpresa. Thiago Gomes vai fazer o Grêmio jogar para Douglas Costa. Ele vai ser o centro, aproximando mais de Diego Souza, aproximando mais de Ferreira e aproximando mais de uma novidade. Improvisado. Muitos estão falando que vai dar errado. Eu já não acho. Eu acho que tem tudo para dar certo. Wanderson, do lado direito, está sendo cogitado para fazer dobradinha com o Rafinha do lado direito. Eu acho que pode dar certo. Eu venho falando isso
desde quando o Rafinha foi cogitado para o Grêmio. Quem lembra sabe, quem está aqui no canal há tempo sabe que quando o Rafinha estava para ser anunciado, eu sempre falava que Wanderson e Rafinha poderiam jogar juntos. Tanto os dois pela direita, Wanderson mais adiantado e Rafinha como lateral, ou Rafinha na esquerda e Wanderson na direita, porque Rafinha fez essa função no Bayern de Munique. Bom, gente, o time do Grêmio, repito, deve ser Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e a grande dúvida na lateral esquerda, Bobson e a princípio Matheus Henrique, com possibilidade de Darlan, até mesmo Fernando Henrique, Douglas Costa, Wanderson, Diego Souza ou Ricardinho e Ferreira. Não deve fugir muito disso. Pinari está relacionado, mas não deve começar o jogo. Só se realmente nós tivermos muita surpresa e o Thiago Gomes for de César Pinares pela direita na posição correta dele. Pode acontecer também, não descartem, mas é muito improvável. Bom, gente, a gente fica por aqui. O Grêmio amanhã pega o Palmeiras. Thiago Gomes é o primeiro dos 2 jogos que ele tem. Mas se ele for bem nos 2 jogos, como é que tira? A torcida vai abraçar. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Amanhã tem live pré-jogo, live pós-jogo. Vamos falar muito do jogo amanhã, de Thiago Gomes, das alternativas. Amanhã a gente volta. Uma boa noite a todos. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, compartilhem o vídeo. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, para dar essa moral pra gente, e a nossa página lá no Facebook também. É todos os lugares, é o mesmo arroba Hora de Grêmio. Segue lá que vocês vão ficar informados. Valeu, um abraço, fui!